Olá, hoje estamos recebendo aqui Elder Leite, esse empresário, engenheiro, né, para falar um pouco desse projeto Cozinhas na Nuvem, também conhecer um pouco da pessoa Elder Leite. Muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, Elder. O seu espaço também, né? Muito obrigado, Caio, pela receptividade. É uma honra estar aqui com você. E agora sim, antes da gente conhecer esse projeto maravilhoso Cozinhas na Nuvem, que é um sucesso, né, aqui na região norte, a gente quer saber um pouco sobre você. Quem é Elder Leite como pessoa? Eu queria que você falasse um pouco quem é você além do empreendedorismo, né? Compartilhe um pouco sobre a sua história, na sua infância ali, como é que tudo começou, como é que você era com a sua família. Conta um pouco pra gente sobre você, Elder Leite. Eu sou Elder Leite, tenho 43 anos, sou casado com Sâmia, pai do Heitor e da Beatriz. E eu lembro que na minha infância e na minha juventude, na minha família raiz, né, que é com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, o meu pai era um corretor de imóveis e minha mãe uma da área da saúde e do serviço público. E o meu pai sempre enfatizou na nossa vida o altruísmo, né? O ajudar o próximo. O meu pai era um cara que era muito generoso, ajudava todos que precisavam dele. E na profissão dele, como corretor de imóveis, eu, às vezes, no momento em que eu era mais jovem ali, eu até reclamava, meu pai, por que o senhor é tão assim, carismático, né? Tão, parece que só é amigo dos seus clientes. Ele falou assim, meu filho, essa é a ideia. Tem muitos clientes que viraram meus amigos mesmo. Porque eu achei que ele afrouxava muito assim na conversa e eu, na minha cabeça ali, ele tinha que ser um pouco mais profissional, né? No sentido assim de ser mais duro, né? Ou então ir mais direto ao ponto. Não, mas meu pai contava uma história, aí eu vi ele contando uma história até minha, eu ficava sem jeito, uma história da família e tal, para chegar ali nos finalmente. E eu criticava muito eles, pai, você não tem que ficar contando nossa história para ninguém, tá, meu filho? Tudo é um processo, né? Ele ficava explicando, meu filho, tudo é um processo. Ele tinha essa habilidade comercial de se envolver mesmo com o cliente, entendendo e tal. E eu muitas vezes mostrar imóveis com ele, né? Então, meu pai me inspirou muito, sem eu saber. Hoje, com 43 anos, meu pai já é falecido, há mais de 6 anos, eu estou aprendendo com meu pai, né? E o Cozinhas na Nuvem nada mais é que uma forma de eu ajudar um empreendedor a construir o seu sonho. E eu não tenho como entender o meu cliente sem conversar com ele, sem me envolver com ele, sem compartilhar com ele também as minhas dores que eu tive no passado, meus insucessos. Então acaba que hoje eu estou entendendo a importância de tudo aquilo que meu pai fazia na profissão dele de corretor de imóveis. Então, esses são valores que veio da sua família, que hoje você aplica tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, né? Exatamente. Até minha mãe, que era enfermeira, ela era a enfermeira não só da nossa casa, dos seus filhos, do seu marido, e sim da rua toda. Minha mãe cansou de sair de casa para aplicar injeção no vizinho. Né? Antigamente o serviço público acho que era um pouco mais, não tinha acesso à internet, essas coisas. Eu lembro que ela cuidava, ia fazer curativo no vizinho, lá na outra rua, meu pai pegava o carro e ia levar lá. Então, o meu pai e minha mãe tinham um senso de altruísmo muito forte, né? De olhar para o próximo. Até os cachorrinhos da rua que estavam às vezes com uma feridinha, machucados, ela ia lá, pegava o cachorro, trazia para casa, fazia o curativo, desinfeccionava e tudo. Eu ficava assim. Então eu cresci vendo esse excesso de ajuda ao próximo na minha casa. E eu tento trazer isso na minha vida, não só pessoal, como profissional, como empreendedor também. Sempre estar olhando para as dores do próximo e tentar fazer algo por isso. Que faz parte, né? Às vezes a gente pensa assim, não, é venda, eu tenho que vender o meu produto. Na verdade, vai muito além disso, né? Às vezes uma preocupação ali, um cuidado diferencial, ajuda até a fidelizar clientes, né? Que é uma dificuldade aqui na região norte. Exatamente. Inclusive, nessa minha jornada como empreendedor, estudando também, né? Que é importante você estudar cases de sucesso, estudar teorias novas, estudar nova economia, a nova forma de fazer negócios. E lá diz o seguinte, é bem forte. Pense menos no produto e pense mais no que ele pode proporcionar às pessoas. Então, essa é uma máxima que eu levo muito dentro dessa minha vida empreendedora.
Legal. E ali na sua infância você teve esses valores, aprendeu esses valores, né, com a sua família. E ali na tua adolescência já para começar a estudar, ir para a faculdade, como é que foi esse período na tua vida? Olha, teve uma época que eu tentei ser empreendedor. Com 9 anos, o meu pai não tinha com quem me deixar na época e me deixava na casa da minha avó. Na frente da casa da minha avó, tinha a tia Sara que tinha um comércio, um barzinho. E toda tarde eu ia para lá ajudá-la a atender as pessoas, né? Tá, dar um quilo de arroz, não sei o que e tal. E ela vendia din-din lá. Vendia din-din. E eu fiquei, cara, eu via como ela fazia, né? Era um suco, basicamente um suco e tal. E ela tinha uns saquinhos. Eu peguei alguns saquinhos, botei no meu bolso e levei para casa. E comecei a fazer din-din lá em casa. E começou a dar certo. Vendia, quem me ajudava era a Isabel, a secretária, que tinha lá em casa, né? Então, vendi bastante din-din para meus amiguinhos, né? Tinha um caderninho de contas, vendia e tudo. E chegou um momento em que a minha mãe descobriu, né? Minha mãe descobriu, não gostou. E ela achou, meu filho, não faça isso. Porque vão pensar que a gente está passando necessidades. Eu botava uma plaquinha na frente de casa, mas antes de minha mãe chegar, eu tirava. Entendeu? Então, ela não sabia. Né? Então, o que aconteceu foi que eu me lembro que minha mãe, quando chegou em casa, eu tinha esquecido de tirar a placa nesse dia. E ela pegou. Eu falei, o que é isso? Ela entrou em casa. E eu saí correndo, tomei a placa da mão dela, quebrei todinha, me escondi no meu quarto e me encolhi muito triste, né? Muito envergonhado. E ela, minha filha, e minha mãe depois entrou lá e falou, meu filho, não faça isso, você não precisa disso. Né? Então eu fiquei muito frustrado, muito envergonhado. Talvez ali tenha sido implementado na minha cabeça ali um bloqueio, de repente, para ser um empreendedor. Né? Eu, talvez hoje, o que é que eu faria se eu visse os meus filhos tentando empreender? Eu ia apoiá-los. Falei, meu filho, você vende din-din? Então o papai vai comprar a forminha para você também vender picolé. Então eu teria, de alguma forma, incentivado isso. Né? Então, a partir dali, eu acho que gerou um bloqueio. E aí eu fui para a faculdade, fiz engenharia, né? Passei por grandes empresas, morei fora do Brasil, me tornei gestor, diretor, né? E sempre fazendo excelentes trabalhos, usando a criatividade, né? E tem uma palavra que se fala, tem o empreendedorismo, né? Quando você empreende uma empresa própria sua, e tem o intraempreendedorismo, que é quando você empreende dentro da empresa de outra pessoa. Ou seja, você é um gestor, aplica novos métodos, novas técnicas, gestão de pessoas e tudo, outros processos, isso gera resultados, isso faz com que, inclusive isso que fez a minha carreira alavancar. No final das contas, eu era um empreendedor trabalhando para os outros, né? E isso começou a crescer dentro de mim. E foi um momento que eu comecei a empreender também fora. Então eu levava uma vida paralela. Por muito tempo eu levei uma vida paralela. E até que chegou um momento em que esse empreendedor fora foi crescendo, sobrepondo o Helder gestor, intraempreendedor. Chegou um momento que eu tive que fazer a escolha de realmente seguir uma vida empreendedora, né? Que na verdade era o meu propósito, é o que me deixava feliz, fazer algo para mim mesmo, ajudando outras pessoas. Então isso foi um grande dilema por muito tempo na minha vida. E nesse período, quem eram as tuas inspirações para começar, tanto na engenharia, como no empreendedorismo e como pessoa mesmo? Olha, eu adorava ver negócios na rua quando eu passava, via uma lanchonete, via de repente um pai de um amigo, via depois de jovem, né, na faculdade, alguns amigos que já eram empreendedores, faziam faculdade, mas eram empreendedores, então isso me incentivou. Eu sonhava em ter um próprio negócio, eu sonhava em ter, cara, eu preciso fazer algo para mim. Eu não sei porquê, é um sentimento tão forte, uma chama que não se apagava, né? Eu acho que é um propósito mesmo, ser empreendedor, criar algo, usar todo o teu potencial, tua criatividade para fazer algo, gerar um negócio. Então essa era a minha... Quanto mais eu estudava sobre negócios, né? Como gestor, na faculdade, pós-graduação, quanto mais eu estudava sobre negócio, sobre case de sucesso, né? Porque na pós-graduação você sabe que vocês estudam muitos cases, né? Aí vê o case da McDonald's, vê um case de outras empresas grandes e tudo. Você fica, caramba, esse cara teve uma sacada lá atrás e, caramba, meu Deus. Então, isso foi fomentando a minha mente. Eu estudei bastante. Para me tornar um bom gestor, eu fiz vários cursos. Fiz curso na área de gestão, MBA em gestão de pessoas, MBA em gestão financeira, MBA em gestão de projetos, MBA em gestão organizacional, liderança e tal. Estudei fora do Brasil também. Então, assim, você estuda muito
para me tornar um bom gestor. Só que, na verdade, isso acabou fomentando ainda mais o meu lado empreendedor interno, que estava ali abafado, né? Desde aquela situação lá com 9 anos, né? Meu pai e minha mãe apagou, mas ela não morreu, ficou ali dentro, né? Então, eu acho que isso começou a aumentar essa chama interna do empreendedorismo no meu coração, até eu, de fato, tomar uma decisão, né? Eu fui construindo sem saber esse caminho. Foi tudo inconsciente, né? Quando o teu propósito começa a te levar para um caminho que você não entende. E eu era apaixonado para ser gestor de uma multinacional. Eu era apaixonado, era uma sina, né? Mas hoje eu olho para trás e vejo, foi bom enquanto durou, né? Não tenho uma mínima saudade disso, porque realmente o meu propósito era empreender. E como é que o começo é sempre difícil, né? Como é que você conciliava todas esses desejos, a faculdade, começando ali a empreender, como é que você conciliava tudo isso? Olha, a vida de empreendedor é uma jornada, é um estilo de vida, como muitos dizem, né? E nessa minha caminhada, eu tive alguns negócios diferentes. E eu quebrei em todos eles, né? Eu, como por ser engenheiro, sempre busquei um lado mais... Já no meu quarto negócio foi quando eu já escolhi, não, eu vou escolher algo que tem a ver comigo, que é a engenharia. Então, comecei a atuar na área de engenharia realmente técnica, de construções, que é uma área que eu domino bastante, né? Até pela minha vida prévia no distrito, né? Nas fábricas, né? Montando processos, montando fábricas e tudo, construindo fábricas. Então, isso me trouxe um grande know-how. Mas antes disso, eu tive outros negócios, como, por exemplo, já tive uma loja no Vieira Alves com Candy Design, quebrou. Quebrou porque nós descobrimos que o negócio não era viável, era uma franquia. Depois tive uma outra franquia de cursos profissionalizantes na área da construção civil, algo que tinha a ver comigo, mas o modelo de negócio era falho, porque esse público-alvo é um público que é altamente inadimplente, ele não paga suas contas, né? Então, realmente, foi outro negócio que não se justificou com o tempo. Depois tive um RH, um treinamento, a área de RH e treinamento. Também deu, mas não era aquilo que eu queria e tudo. Foi quando eu comecei a migrar para a área de engenharia mesmo, a área de serviços, construções. E eu comecei a me identificar com isso. O Cozinhas na Nuvem é algo que tem a ver, está relacionado com isso, porque eu fiz a obra do zero. Do mesmo. Peguei a obra do zero e fiz, cada tijolinho ali foi pensado, foi a ideia minha, a fachada, a ideia do negócio. Então, eu tenho muito orgulho de ter construído o Cozinhas na Nuvem. Eu mesmo, né? Eu mesmo fiz o Cozinhas na Nuvem do zero. Eu queria saber quais hobbies ou atividades fora do trabalho você mais gosta de fazer para relaxar. Que a gente tem essa visão, às vezes, do empresário de não ter tempo para nada, não ter tempo para a família, que vem mudando com o tempo, né? Eu queria saber como é que é um pouco essa tua realidade. Olha, eu sou um pouco diferente. Eu sou um cara que eu me desligo totalmente dos negócios. Às vezes eu até faço em paralelo. Mas nos finais de semana, o meu hobby que eu amo fazer é estar com a família. Desde assistindo um simples filme dentro do quarto, com todos nós abraçadinhos na cama, como sair para jantar com eles, ir para o cinema, jogar um futebol lá na quadra. Então, assim, eu realmente curto muito estar com a família, viajar. E fora isso, eu gosto muito de sempre estar lendo, sempre estar reunindo com os amigos em casa. Adoro reunir amigos também. Eu sou um cara muito comunicativo, gosto de fazer network. E eu gosto sempre de estar próximo de pessoas. Uma coisa boa. E agora, o que inspirou a criação? Agora bora falar desse projeto aqui, né? A gente vai entrar um pouco mais ali na tua área profissional, né? Eu queria saber o que inspirou a criação do Cozinhas na Nuvem, o que é o projeto e como foi o processo inicial de desenvolver esse conceito. Olha, por eu trabalhar com construções, eu queria... Todo construtor, ele quer construir algo para si. Não, vou construir um galpão, vou construir um prédio comercial. Então, isso é a sina de todo construtor. Pode perguntar. Existem 2 tipos de construtores. Os que já têm o seu prédio, o seu galpão, que já construíram, e aqueles que ainda vão construir, né? Então comigo não foi diferente. Eu tinha um projeto de construir um prédio. Não sei, algo para mim, meu mesmo, um pé de meia, sei lá, alguma coisa, um investimento, um patrimônio.
Só que eu achava assim, construir um prédio no Vieira Alves, comercial, é mais do mesmo. O que mais tem aqui é prédio comercial, né? Então eu falei, cara, eu não estava muito feliz com a ideia. Por mais que era um sonho que ia ser realizado, eu não estava muito feliz com a ideia. Então eu procurei uma forma, cara, eu preciso fazer algo diferente. Eu queria fazer algo diferente. E comecei uma sina aí, uma busca por um conceito de alguma coisa que eu pudesse usar um prédio para fazer algo diferente, algo realmente que me desafiasse, algo inovador, diferente, que não tivesse aqui. Não queria fazer simplesmente um prédio. E aí, de tanto pesquisar, comecei a analisar. Falei, peraí, eu quero usar alguma tendência nova aí que tem, usar, sei lá, um conceito de economia compartilhada, um coworking, alguma coisa. Então, nessas pesquisas eu comecei, cara, se eu fizesse Comecei a ver também fora de Manaus, em algumas cidades, fora do Brasil, e eu comecei a estudar sobre esse conceito de dark kitchens. São cozinhas, que eles chamam cozinhas fantasmas para delivery. São cozinhas que não aparecem, não tem fachada, não estão numa via pública de alto movimento, elas estão escondidas em algum lugar e lá se preparam comidas e motoqueiros tiram a comida lá e levam até o cliente, através do iFood, vendas digitais, etc. Falei, cara, isso aqui é interessante. Se eu fizesse um condomínio de cozinha, em vez de um prédio comercial com várias lojas, por que eu não faço um prédio com várias cozinhas? Aí o pessoal começou, rapaz, isso aí, tu é doido, isso aí não vai dar certo não, cara. Não, peraí, não tem nada a ver, pô. Cozinha, prédio, não, pô, não pode. Aí começaram a ver os aspectos técnicos, e a gordura, e a fumaça, e não sei o que e tal. E eu comecei a estudar sobre todos esses itens, todos esses pontos. Falei, olha, eu construo, então eu vou conseguir achar uma solução para todos os problemas que vierem, né? E eu realmente fiz. Foram mais ou menos 3 anos de estudo, né, durante a obra, enquanto a obra acontecia, e eu consegui estabelecer ali uma forma de que um prédio com 20 cozinhas. E aí saiu o Cozinhas na Nuvem. Foram 2 anos de obra e estudando a construção em si, a obra, durante a obra, houveram muitas mudanças. Eu mudei totalmente o projeto do meu arquiteto. O arquiteto ficou chateado, lógico, porque era um prédio bonito, glamuroso, comercial, no Vieira Alves. E eu transformei num prédio preto, com detalhes laranja, com telhamento na frente, sabe? Fachada de telha pintada de preta. Por quê? Porque remetia ao dark kitchen, cozinhas escuras, né? Cozinhas fantasmas. E um detalhe laranja. E acabou que o apelo da fachada, realmente, uma ideia saiu na hora. A minha marca saiu, assim, realmente rascunhando na hora. E foi perfeito, porque eu coloquei ali todo o meu potencial criativo para criar um negócio. E isso que é a chama do empreendedorismo, né? Quando você é livre para criar. Ninguém te poda, ninguém te impõe limites. Não, tu pode até aqui. Não, eu usei o máximo da minha criatividade, todo o potencial criativo, imaginário na minha cabeça, eu botei para funcionar. Então, isso me torna, assim, era uma chama enlouquecedora, assim, de, né, empreender, né? Quando você bota tudo que você quer, eu quero construir isso aqui, vai sair, mas tu é doido, isso aí não tem nada a ver, cara, aqui não funciona. Deve ter muito aí para fora do Brasil, mas aqui não, pô, vai ser a primeira. E hoje nós somos o primeiro condomínio de Dark Kitchens da região norte, o Cozinhas na Nuvem. E ele surgiu há quanto tempo e como é que ele está hoje, assim, as pessoas que utilizam, né, o Cozinhas na Nuvem, como é que ele se encontra hoje? Hoje o prédio está 100% locado. E ele foi inaugurado em setembro de 2023, depois de 2 anos de obra. Então, eu inaugurei em setembro, ele já tinha ali 50% mais ou menos de locado, com todas as cozinhas, 50% das cozinhas locadas, e hoje ele está 100%. Já houve, lógico, uma troca natural, né? Empreendedores já entraram, saíram, mas ele, graças a Deus, está sempre locado. Isso mostra que o projeto ele tem um apelo e ele atende à necessidade daqueles empreendedores que querem empreender. Porque eu tentei colocar em um empreendimento, em um negócio, que atendesse todas as necessidades reais de um empreendedor do delivery. É um prédio que já tem uma cozinha toda pronta, o empreendedor não tem que desembolsar nenhum dinheiro com obras, com reformas,
Eu já coloquei um sistema de exaustão, que é o principal de uma cozinha, é um sistema de exaustão. Ele não tem nenhum custo com isso. Uma cozinha que já tem internet instalada, ele não paga nada por isso. Água, ele não paga nada por isso. Ele tem todas as licenças, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, controle de pragas, tem a limpeza de caixa de gordura, de fossa, toda a infraestrutura, segurança com câmeras. Nós temos uma área, que é o nosso diferencial, uma área totalmente dedicada para os motoqueiros. Eles chegam lá, tem uma área coberta do sol e da chuva, tem banheiros, mictórios, água gelada, temos tomadas para carregar celular, bancos para descansar. Então, é uma área muito propícia para o empreendedor. Eu dou toda uma infraestrutura para que ele se concentre apenas no mais importante, que é produzir o seu alimento, o seu produto, entregar ao motoqueiro e o motoqueiro levar até o cliente. Então, realmente, foi uma empresa pensada para atender todas as dores do empreendedor do delivery. E como é que ele impacta hoje a vida desses empreendedores? Porque ele vai muito além de ser um espaço para eles alugarem, né? É um serviço que ele... É um projeto que ele transforma a vida das pessoas, na verdade? Exatamente. O Cozinhas na Nuvem, eu costumo dizer isso sempre, é muito mais que um espaço. O Cozinhas na Nuvem é um ecossistema de empreendedorismo e ajuda mútua. É muito comum lá você ver os empreendedores. Nós temos uma sala de reunião que a gente disponibiliza para os empreendedores, um escritório de apoio. Então, eles estão sempre trocando ideias, ajudando um ao outro com ideias de como vender melhor no iFood, melhor no delivery, no WhatsApp, ideias de marketing, ideias de embalagem. Então, eles estão sempre... É uma troca de experiência interessantíssima, né? Inclusive, eu também promovo anualmente, a cada 3 meses, na verdade, trimestralmente, um evento onde eu chamo alguns palestrantes e especialistas aqui em Manaus sobre delivery, e eles palestram, né? E eu custeio todo esse evento para que eu possa fomentar ainda mais esse mercado e dar todo o suporte aos condôminos que estão lá instalados no Cozinhas na Nuvem, as melhores técnicas de venda no delivery. Olha que legal. E, Helder, tem algum caso assim que você gostaria de compartilhar que o Cozinhas na Nuvem impactou fortemente a vida dessa pessoa, que às vezes ela estava sem rumo e com o Cozinhas na Nuvem ela pôde ter uma nova perspectiva de futuro? Com certeza. Eu tenho vários casos de empreendedores que eram funcionários CLT e hoje estão empreendendo lá, estão super felizes porque encontraram o seu propósito. Estavam trabalhando em algum lugar, para alguma empresa, para alguém, talvez ali não felizes ou não satisfeitos, estavam com algo dentro de si, queriam fazer algo para si próprio, ou botar um sonho, tirar o sonho do papel. Temos casos lá, temos vários casos. Como também temos negócios que já existiam e foram para lá com uma estratégia de expandir marca, atuar mais naquela região, estão felizes. Tem um caso de pessoas que estavam lá, começaram no delivery e hoje estão com seu salão, ou seja, evoluíram o seu negócio, né? Eu servi de step, um passo para que ele evoluísse o seu negócio. Então, todos viraram meus amigos. Então, assim, é um ambiente, assim, extraordinário. Assim, nós queremos um ambiente remetendo aquele ensinamento do meu pai, né? Todos os meus clientes viraram meus amigos. Então, lá, eu sou feliz no Cozinhas Nuvem porque lá eu tenho clientes amigos. Olha que bacana. E qual é o conselho que você dá para quem está começando agora nesse universo do empreendedorismo? Você que tem aí na família, né, o seu avô, seu pai que a gente começou, começou também dando os primeiros passos no empreendedorismo, qual é o conselho que você dá para quem está começando? Olha, acaba que a busca nessa jornada de empreendedorismo, eu sem perceber, né, quando você ouve o seu propósito, aquela voz interior, eu sem perceber acabei com Cozinhas na Nuvem, trabalhando com algo que eram as ocupações do meu avô e do meu pai. O meu pai era um corretor de imóveis, sempre trabalhou com locação de espaço, construção de casa, aluguel de casas, vendas, né, compra e venda. E hoje o Cozinhas na Nuvem nada mais é que um negócio também imobiliário, né? Então, assim, acaba que o meu pai de alguma forma me inspirou para montar esse negócio. E o meu avô, na década de 60, tem até uma foto que eu guardo até hoje,
dele andando ali pelo centro da cidade de Manaus, próximo à Cachoeirinha, entregando doces de banana e queijo, que ele mesmo produzia em casa. Então, o meu avô, na década de 60, já fazia delivery, né? Então, tem uma foto emblemática dele ao invés da mochila na costa, a bicicleta era uma caixa de alumínio na frente, que ele guardava os itens que ele produzia. Então, findei executando, né, trabalhando com coisas que eram a ocupação do meu avô e do meu pai. Então, o que eu diria para essas pessoas era ouvir mais, buscar a sua felicidade. Ser empreendedor, ser feliz empreendendo é muito mais do que, eu vou ser rico, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro. Isso é consequência. Se você faz o que você ama, isso vai vir. Mas é muito mais do que isso. Realmente você encontrar seu propósito, é ser feliz, empreendendo, fazendo algo que você passou a vida toda sonhando. Ou então, não deixe chegar lá na sua velhice e você olhar, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Me arrependo por isso, me arrependo por aquilo. Não. Faça o que você acha que deve fazer, tire um sonho do papel, arrisque. Certamente não vai ser fácil. Quebraremos a cara em algum momento, mas faz parte da jornada quebrar a cara. Faz parte do aprendizado. E ainda falando de jornada, qual foi a maior lição que você aprendeu ao longo do empreendedorismo até agora? Olha, a maior lição é que o empreendedorismo, ele dá certo quando você escuta o seu propósito. E quando esse propósito, ele vai além de você ganhar dinheiro. Ele vai também ao encontro da necessidade de outra pessoa. Então, quando você usa o empreendedorismo para realizar o seu sonho, mas também realizar o sonho de uma outra pessoa, ou ajudar numa necessidade de uma outra pessoa, eu acho que é o encontro perfeito e é a receita do sucesso. Eu digo que o Cozinhas na Nuvem foi um sonho construído para realizar sonhos. Então, eu encontro meu propósito diretamente aí. Meu propósito de empreender. Muito legal. Assim a gente encerra o primeiro dia de gravação. Queria te agradecer aqui a tua participação aqui. Em breve vai ter muita novidade por aí, né? Em breve ele que vai estar aqui, né, trazendo convidados, trazendo pautas importantes da área do empreendedorismo e novidades também do Cozinhas na Nuvem, né? Muito obrigado, Helder, pela tua participação. Muito obrigado, Caio. Até a próxima. Até a próxima.